Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, o esporte local na JF TV Câmara. Hoje fazendo a gravação aqui na sala da direção do Clube Bom Pastor, um clube tradicional que também tem tradição na modalidade que é o tema do programa de hoje, o futebol de salão. Não é futsal não, vocês vão entender porque ao longo do programa é o futebol de salão, tema do livro Dentro da Área Não Vale, livro que está sendo lançado em Juiz de Fora, o futebol de salão em Juiz de Fora nos anos 60 e 70, pelo Márcio Itaboraí e pelo Carlos Salomão Mussi. E nós vamos abrir esse bloco justamente com o Carlos para dizer um pouquinho desse futebol de salão. Por que não é futsal, Carlos? Bom, o futebol de salão, a gente tem que buscar um pouquinho a origem dele, né? O futebol de salão, ele teve origem, acredite, existem algumas outras versões, mas a versão mais aceitada é que ele foi fundado em 1934 no Uruguai. O Uruguai, nessa década de 30, ele foi o grande expoente do futebol na América do Sul, porque tinha sido até campeão mundial em 1930. A necessidade do futebol de salão, ela veio, primeiro porque existiam poucos campos abertos para se praticar esse esporte. Né? E a necessidade de se praticar um esporte com menos jogadores. Então, o futebol de salão ele foi fundado em 1934 e tem regras ainda fixas. Né? É um futebol que mantém a sua tradição e é preso a essas regras. O futsal ele veio surgindo no final da década de 80 por uma exigência da FIFA. O futebol de salão sempre quis ter uma participação nas Olimpíadas e, para se fazer isso, a FIFA tinha que dar o ok. Então, ela alterou as regras do futebol de salão. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Daqui a pouco a gente vai falar também mais um pouquinho do Clube Bom Pastor, que está bem dentro do contexto do livro, mas a sua trajetória que se confunde também com a trajetória de outras pessoas que estão sendo focalizadas no livro e que dão bem uma ideia daquela época, né, Carlos? Conta um pouquinho do que foi o futebol de salão, como que você vivenciou e acabou participando dessa, vamos dizer, dessa carreira mesmo, né? Não profissional, mas durante tantos anos. Então tá. Eu sempre fui jogador de futebol, né? Desde que a gente nasce, a gente já pensa em ser um grande jogador, né? E eu sou um botafoguense apaixonado e meus ídolos sempre foram o Garrincha, o Nilton Santos, né? E eu jogava futebol de campo no Colégio Jesuíta, onde eu estudava. Naquela época a gente sempre disputava, eu jogava no time infantil dos Jesuítas, né? E em 1964, por alguma razão, eu mudei de colégio e fui para a Academia de Comércio. Na Academia de Comércio, logo que eu cheguei, fiquei impressionado com a estrutura do colégio, pelo tamanho do colégio, e fui logo procurar o departamento de esportes para saber onde que poderia realizar um treino no time de futebol da academia, mas futebol de campo. Futebol de campo. Aí me informaram lá, na época, o Escolinha, que era o faz-tudo da academia, né? Ele me falou, olha, se você quiser jogar futebol aqui na academia, tem que ser o futebol de salão. E você vai procurar o professor Mário Zacari e o Juarez Venâncio. Porque o campo era muito concorrido, é isso? O campo não existia mais na época na academia. O futebol de campo da academia, em 1964, não sei por que razão, ele foi extinto, não se praticava. E eu procurei o professor Mário Roberto Zacari e ele me disse, olha, você vem aqui às quartas-feiras, depois da aula, eu estudava à tarde, e que você vai então começar a aprender a jogar o futebol de salão. Quando eu cheguei na quadra marcada, eu tive uma grande surpresa, né? Porque a quadra era muito pequena, era uma quadra de terra batida, e quando ele me explicou as regras do futebol de salão, né? Olha, você aqui tem que aprender que córner se bate com a mão, as laterais são batidas com as mãos, o goleiro não pode jogar a bola, não pode sair com o pé, o goleiro não pode atravessar com o lançamento a linha que divide os dois campos, né, do adversário e do teu time. E, principalmente, você não pode fazer gol dentro da área. Eu falei, rapaz, que dificuldade. O que pode, então, né? O que pode, afinal de contas? Aí ele me deu uma camisa, eu comecei a jogar no time do colégio, mas no time da minha sala, né, onde eu estudava, e
Quando eu dei um chute na bola, né, eu estava acostumado com a bola de futebol de campo, quando eu chutei a bola, eu falei, rapaz, eu não vou ter força para jogar esse esporte, não, porque a bola era muito pesada, né? Então, foi aí que eu comecei a entender por que o futebol de salão era conhecido como o futebol, o esporte da bola pesada, né? O futebol, a bola do futebol de salão, inicialmente ela era feita de crina de cavalo. Depois que foram feitas algumas adaptações, e ela era feita à base da crina de cavalo porque, né, como ela era disputada em salões, né, fechados, né, a bola leve trazia transtorno, quebrando vidraça e coisa e tal. Mas então, eu comecei a treinar no time do meu ano colegial, que era o terceiro ano, e a academia já estava começando a preparar-se para inaugurar o ginásio, que é o ginásio atual, né? E quando então eu comecei a jogar no time da seleção do colégio, e estreamos o ginásio da academia, foi no sábado à noite. Era difícil participar dessa seleção? Muita gente não conseguia passar no teste? Como é que era? Eles ficavam olhando quem que jogava no time das salas, né? E iam selecionando, né, aqueles que tinham mais habilidade para jogar, né? E a gente vê, né, o livro tem depoimentos, claro que conta, mas você depois acabou sendo especialista, você reclamou, estranhou o peso da bola, mas depois você desenvolveu uma técnica diferente, que pegava de bico sem ela cair, como é que é isso? A bola de futebol de salão, depois que você pega um macete dela, você começa a acertar, né, que a gente chama na orelha dela, na boca dela, né? E eu consegui chutar a bola de futebol de salão, ela no ar ainda de bico, né? Pegava uma velocidade e um efeito que nem você sabia para onde que ela ia direito, né? Isso foi uma técnica que você mesmo inventou? O futebol de salão ele era um esporte muito rápido, né? E muitas vezes a bola vinha no alto e não dava tempo de você dominar a bola, então você chutava ela daquela forma de que vinha e... Aí você vai aperfeiçoando. O livro é recheado de depoimentos, né? E de momentos em que a gente vê, como ele disse, o esporte na escola, o esporte também tem bastante no livro dos jogos universitários, diversos clubes diferentes. Conta um pouquinho, então, do panorama, né? Do panorama da cidade, né? A cidade que tinha o esporte, o futebol de salão. A gente fica com vontade de falar futsal e lembra que o livro é de futebol de salão, mas tinha essa realidade bem diferente. Conta um pouquinho do panorama dessa época, então, onde, né, pelo livro a gente vê as gerações, né, que atravessaram no futebol de salão. Bom, quando eu joguei, eu só jogava no time da academia, nós inauguramos o ginásio e o time da seleção da academia era muito bom. Foi quando então o nosso técnico, era o Juarez Venâncio, começou a chamar alguns clubes para jogar conosco no ginásio da academia, né? Os clubes em destaque daquela época eram um clube que a gente tinha muita fama, mas a gente viu jogar muito pouco, foi o Iara, né? O Clube Montpassor sempre foi um clube tradicional no futebol de salão. O Tupi sempre foi um clube muito tradicional no futebol de salão. E apareceram outros, né? O Monarca, depois teve uma curta duração, mas foi campeão. O Olímpico, né? O Olímpico sempre foi um clube de tradição também no futebol de salão. E um grande nome do futebol de salão como técnico era o Amin Nagli, né? O seu Amin Nagli, né? Ele era o técnico do Iara e o Iara, ele tinha divulgação principalmente através, né, dos diários locais e da rádio, né? Teve um radialista aqui que foi muito importante na divulgação do esporte e principalmente do futebol de salão, que foi o Mário Helênio, né? E a partir daí, então, o Amin Nagli, ele era frequentador dos jogos da academia e me chamou para participar do Clube Montpassor, né? E na época eu tinha... Isso foi em 1968, eu tinha 17 anos e eu fui, mas muito envergonhado, porque eu já fui jogar com jogadores que já eram muito conhecidos, né? Principalmente um jogador, né, que ao longo do tempo nós vimos que é considerado um dos melhores jogadores de futebol de salão de Juiz de Fora de todos os tempos, que é o Jaimin, né? O Jaimin apontam como o melhor até, né? O Jaimin, tem muita gente que considera ele melhor. Eu, pessoalmente, eu tive a satisfação de jogar com ele. Eu considero o Jaimin o melhor jogador de futebol salão de todos os tempos em Juiz de Fora. Isso aí é bondade da turma, você pode ter certeza. A gente já apareceu porque quando a luz
dá para um, todo mundo acha que ele é o único que faz o gol, é o único que vai passar a bola. É sempre assim. Mas eles me ajudaram muito. Eles é que me ajudaram. Eu fazia gol e tinha um nome. E o Amin Nagres, a gente reunia no armazém dele para a gente escutar o que ele queria que a gente fizesse no campo. E lá ele mexia com a batata, com a cebola, o time era um era rival do outro, e ele falava, você, Gênio, fica aqui, ó, na frente, só isso, esperando, e o Rubem Bola vem para bater. Bacana também do livro, né? A gente percebe praticamente todos os depoimentos, e alguns tratam, claro, com bom humor hoje, lembrando, rivalidade e amizade ao mesmo tempo, né? É uma situação diferente. Era uma situação diferente porque Juiz de Fora, né? Nós temos que voltar a Juiz de Fora na década de 60 e de 70, a população muito menor. As pessoas se encontravam muito na rua, existiam alguns locais que eram tradicionalmente frequentados pelos, né, entre aspas, boleiros, né? Então, os jogadores se encontravam ali, conversavam e falavam sobre a partida que ia ver. Mas quando, né, a bola começava a rolar, a rivalidade era muito grande. Tem uma rivalidade muito grande do futebol de salão de Fora, que foi do Eliar, né, e do Tupi. Essa rivalidade foi uma rivalidade que... Talvez a maior. Eu considero que foi a maior que eu vi, porque muitas vezes a coisa ficava mesmo confusa, com alguns lances muito pitorescos, né, da rivalidade do Tupi com o Eliar, né? O presidente do Tupi nessa grande fase de futebol de salão era o Canário, era o Walter Canário. E o filho do Walter Canário, que era um bom jogador de futebol de salão, ele jogava no maior rival do Tupi, que era o Eliar. Né? E os grandes goleiros de futebol de salão, dois deles jogavam exatamente no Tupi e no Eliar. Né? No Tupi jogava o Fernando Borel, que depois até se profissionalizou, e no time do Eliar o goleiro era o Vaguinho. Era cada pancada, principalmente quando a bola vinha para a gente encaixar ela no peito aqui, né? Fazer aquela defesa de encaixe, a gente saía até com o peito às vezes ardendo e bem marcado pela bola. Mas foi tudo compensou. Dente quebrado, tudo compensou. Foi uma época áurea, uma época de ouro, uma época de muitas conquistas, de muitas alegrias, muitas emoções, muito choro nas derrotas, muita alegria nas vitórias, mas tudo compensou, tudo valeu a pena. Essa dos dentes quebrados está na seção do Você Sabia do livro. Você estava com os dentes quebrados e continuou a jogar, conta mais detalhes para gente. Com certeza, com o jogo entre Monarca e Jardim Glória. Monarca e Eliar, na quadra do Jardim Glória. Teve uma bola dividida entre eu e o Jorginho do Eliar, que eu até gostaria muito de revê-lo hoje, porque até agora eu não o vi. E, por culpa minha, eu fui embaixo, nos pés dele e acabei. A gente acabou trombando e ele caiu por cima da minha cabeça e eu com o rosto virado para o chão, o cimento da quadra do Jardim Glória. Aí não teve como, quebrei 2 dentes. E todo mundo ficou assim preocupado, né, com a situação. O treinador do Monarca mandou o goleiro reserva descer e tal, mas eu estava tão ligado no jogo, que era um jogo muito decisivo, e eu não queria sair do jogo. Eu falei, só um minutinho, por favor. Eu fui lá no vestiário, com os pulsos pegados de dentro fora, peguei uma pedra de gelo, botei na boca e voltei pro jogo. A minha mãe estava na arquibancada, assim, do lado de fora, né, assistindo o jogo. Minha mãe ficou empolvorosa, aquele sangue saindo, dente quebrado. E ela, que isso, meu filho? Eu falei, não, vou voltar para jogar. E voltei para jogar e, inclusive, ganhamos o jogo. Quando, né, ia se assinar a súmula, a Liga já tomou conta, né, da organização do futebol de salão em Juiz de Fora. Quando o Vaguinho, que jogava no Eliar, ia assinar a súmula, o Canário, que era o presidente do Tupi, apaixonado pelo futebol de salão, ele sempre estava com a mão cheia de sal grosso e quando o Vaguinho assinava, ele jogava o sal grosso no local que o Vaguinho assinava e o Vaguinho já saía tremendo e o Tupi geralmente ganhava esses jogos. Né? Foi logo que eu tinha me profissionalizado, aí eu voltei para jogar o futsal, foi o ano que eu joguei pro República. Fizeram minha reversão, mas ela não chegou a tempo. Mas dentro da quadra, nós somos campeões. Mas perdemos no tapetão porque eu era profissional ainda. Até
nisso o Gaguinho já marcando o futsal, né? O Gaguinho sempre foi um expert, ele sabia da regra, ele corria atrás e tudo, e nessa ele foi feliz, porque na quadra a gente sempre ganhava. Me fala um pouquinho desses personagens da época, o Gaguinho, o Juarez, esse pessoal que ainda está até hoje aí militando no futebol de salão, agora futsal. Nós tínhamos pessoas maravilhosas, que se hoje existe, ainda eu não sei, que hoje infelizmente eu não acompanho, mas se existe futsal hoje em Juiz de Fora, deve muito a eles, porque o Gaguinho, Juarez, Luiz Guimarães, Afrânio, entendeu? Ernesto, são pessoas, falecido Amaro, são pessoas que fizeram do futebol de salão de Juiz de Fora. E a gente fala hoje também em jogos universitários, a gente tem a versão, vamos chamar de atual, né? Mas engenharia e medicina também era um embate tradicional. Os jogos universitários em Juiz de Fora, ele marcou uma época muito boa e muito importante, né? Os jogos universitários, a cidade de Juiz de Fora, né? Então vamos voltar um pouco ao tempo, não tinha tantas opções assim noturnas, né? E os locais onde que os homens e as meninas podiam se ver, se flertar e namorar. E os jogos universitários eram a oportunidade disso. E era normalmente no ginásio do esporte? Não, os jogos universitários ocorriam em vários locais. O ginásio do esporte, né, coincidentemente, eram disputados os grandes jogos de basquete e de vôlei. O ginásio do esporte era a única ocasião em que o presidente Caputo abria para o futebol de salão, era exatamente nas Olimpíadas. Fora isso, não existia futebol de salão no ginásio do esporte. Era a única época que o ginásio servia de quadra para a prática do futebol de salão. Existiam umas rivalidades muito grandes entre as faculdades, mas, sem dúvida, a grande rivalidade era entre a faculdade de medicina e a da engenharia. E o grande esporte que levava mais público a assistir os jogos era o futebol de salão. Era disputado, por exemplo, lá no ginásio do esporte, né? Nós chegamos a realizar jogos para 3, 4, até 5 mil pessoas presentes ali. Uma rivalidade muito grande, foi uma época muito boa. Viu? Ante tantas histórias, né, que a gente vê no livro, personagens, equipes, né, a gente vai falar um pouco disso também no segundo bloco com o Márcio Itaboraí. Algum fato você pode considerar, esse marcou definitivamente, esse está na minha memória por alguma situação especial? Eu tenho uma memória muito grande exatamente dos jogos universitários num jogo da medicina e da engenharia, né? A engenharia, a torcida dela era muito apaixonada e a engenharia levava tudo na base da brincadeira, né? Não o resultado do jogo, mas o resto era uma folia muito grande, né? Os jogos universitários eles eram precedidos por um desfile, né? E esse desfile as faculdades levavam a sério mesmo, organizavam as meninas. A torcida era meio a meio ou a engenharia maior? A torcida da medicina era maior. No ginásio do esporte, a arquibancada, a parte maior da arquibancada, né, ela era destinada à torcida da medicina. E a parte menor era da torcida da engenharia. Mas a torcida da engenharia fazia mais barulho do que a torcida da medicina. A torcida da engenharia tinha aquele refrão deles que é famoso, eles cantam até hoje quando existem as formaturas atuais, né, que nós é nós, o resto, né? O resto é bunda, e aí vai. E a medicina, então, aquilo ali inflamava o ginásio. E teve um jogo da medicina e da engenharia que a decisão daqueles jogos, daquele ano, foi entre a medicina e a engenharia, né? O jogo terminou empatado e a torcida da engenharia naquela folia. Nós fomos fazer a disputa em pênalti e a medicina, né, ganhou a disputa em pênalti, a medicina foi campeã. Aí sim, né, a torcida da medicina fez mais barulho do que a da engenharia. É o que está no livro, né? Que o goleiro tinha o hábito de ficar agachado, esperando a cobrança, é isso? O nosso goleiro, ele ficava agachado. O jogador olhava, o goleiro já não era tão alto, ele ficava abaixo, ficava mais baixo ainda, ele não sabia o que ia fazer. E, de repente, o goleiro ficava em pé e crescia, né, para cima do jogador, do batedor de pênalti. Tem muita história mesmo nesse livro, né? Pelo que a gente viu aqui e pelos relatos também do Márcio, dá para fazer aí mais algumas edições. Embate entre equipes de Juiz de Fora e de Belo Horizonte, algo também que ficou na memória. O time algumas equipes de Juiz de Fora, principalmente o Olímpico, né? Isso na década de 60, e o Tupi,
o Eliar ainda na década de 60 e posteriormente o Tupi na década de 70 e disputaram os campeonatos do interior de Minas e também o campeonato mineiro estadual. É bom lembrar que o Juiz de Fora sempre teve um futebol de salão de jogadores de grande habilidade. Na época do clube, do time mais famoso de Juiz de Fora, que foi o Iara, é o mais tradicional, teve 2 jogadores que chegaram a integrar a seleção brasileira. Um deles foi o Jaiminho e o outro foi o Murilo Malta. Tá certo. Nós estamos fechando esse primeiro bloco, né, com o Carlos Salomão Mussi, que é um dos autores ou organizadores do livro. Ele é ao lado do Márcio Itaboraí. E daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo bloco com o Márcio. O Márcio não tem mistério para ninguém, ele mesmo fala no livro que ele é reserva, mas não foi por isso que a gente deixou ele para o segundo bloco. Foi apenas uma questão técnica, nada de pessoal. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte. Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando o Esporte, hoje destacando o Dentro da Área Não Vale, livro sobre o futebol de salão em Juiz de Fora nos anos 60 e 70. E se o primeiro bloco foi com o Carlos Salomão Mussi, jogador bom tecnicamente na época, um reserva, mas um reserva que correu atrás de ser o titular do livro, Márcio Itaboraí. Márcio, tá aí o livro e a repercussão já está grande já nesse período, até antes do lançamento. Pois é, o livro ele tem essa coisa de antes de mais nada, ser gentil com a história de Fora, né? Mas o livro é isso, quer dizer, o livro nasceu... Essa história do reserva é interessante porque, na verdade, eu morava aqui no clube e eu tinha mudado morava aqui no bairro, e eu tinha mudado para aqui com 12 anos de idade. Então, para frequentar o clube, meu pai não deixava eu frequentar o clube, ele achava que aqui era o clube de filhinhos de papai, que eu não ia estudar, eu tinha que estudar. Então, para poder julgar, eu tive que virar sócio-atleta do clube, porque como sócio-atleta eu poderia frequentar então o clube, só que eu tinha que treinar segunda, quarta e sexta, e era de 7 às 9. E eu naquela época já tocava violão. Eu queria estar nas rodadas de música, mas eu tinha que treinar, senão eu não podia frequentar. Aí com isso eu acabei julgando e acabei participando. Mas o mais importante disso, julgamos inclusive 6 anos no total, viajamos, pelo Coroado Mineiro, estadual. Só que eu dei o azar que tinha o Zé Amário e o Renatinho, que eram craques de bola. Então eu entrava muito pouco. E na quadra do Jardim Glória é onde eu entrava mais, porque a quadra era grande e lá eu descansava um pouco. Eu e Zé Amaro tínhamos tabelinhas que a gente combinava, porque o clube era uma extensão da casa, Zé Amaro morava ali na rua, eu mais embaixo, e às vezes a gente até combinava algumas jogadinhas, como a gente vivia no clube. O Zé Amaro, além de atleta de futebol de salão, ele foi um atleta. Ele nadava, jogava basquete, eu vejo NBA, hoje eu lembro você dando aquele efeitinho. E eu ficava aqui, eu tinha judô também, ou seja, o clube era a extensão da casa da gente. O fato marcante foi a inauguração do Mineirinho. O Zé Amaro fez 2 gols numa final, eu fiz um, se não me engano, contra o Cruzeiro. Um Mineirinho lindo, tudo novo, o jogo televisionado. Zé Amaro entrou na quadra e falou, essa quadra é muito grande, é muito fácil a gente jogar. Nós precisávamos de espaço, né, com a habilidade que a gente viu. Aí o Zé fez, nós despachamos o Cruzeiro e lá no meio do jogo entrou um cara de conga. E aí eu falei que não ia marcar e o cara fez 2 gols nas minhas costas. Se o Gaguinho não tira, né, Zé? Nós íamos, o Colombo passou e é a primeira foto do livro, é essa conquista da gente. A intenção do livro, você já começou a me perguntar, é porque, na verdade, assim, é o terceiro livro que eu escrevo e sempre com alguma... É da memória, né? Assim, do interesse da memória, né? Da coisa da memória que é muito legal. Né? Assim, eu sou um apaixonado aqui por Juiz de Fora
e já fiz um livro sobre a música, fizemos um livro sobre as cidades ao redor, os arredores de fora, e esse, conversando com o Carlos, que é meu sócio na clínica lá, e a gente sempre discutindo quem que era, como é que era, que escalação que era, começamos a comentar com outros colegas da época, da minha geração, da geração dele, que é uma geração assim um pouquinho, e acabou que a gente transformou esse negócio, já vem conversando há muito tempo, e acabamos transformando isso em algumas ideias, né? Será com depoimentos, não são, e acabamos fazendo a opção de ser com depoimentos, baseado em depoimentos. Isso é importante frisar, porque tenho certeza que tem muita gente que não está no livro, né? Mas nós fizemos questão de sermos fiéis aos depoimentos. Então, o que os entrevistados falaram, nós colocamos na relação, no final do livro, tem uma relação de árbitros, atletas, quadras, massagistas, dirigentes, divulgadores, até as casas comerciais que vendiam, que era a principal, era o Guaragil, do Guará e do Gil, e a Orion, lá do Odone Turola, né? Então, até isso a gente colocou. A ideia era tentar contar uma história. Eu acho que talvez pelos 2 últimos que eu tinha visto, gostar tanto dessa coisa da memória, que é meio minha mesmo, assim, próprio. Desde menino, meu pai me testava com coisas de memória, é uma coisa que está em mim, eu sempre gostei disso. Então, nós resolvemos fazer isso, e aí daí essa relação. Só que a gente, no início, a nossa ideia era um pouco menor, a gente não tinha ideia, mas quando a gente conseguiu tanta gente, e para falar de uma história, um momento importante de Juiz de Fora, a gente viu que a gente tinha que fazer uma coisa mais densa, não dava para ficar brincando. Vamos falar um pouquinho aqui do Clube Bom Pastor, né? Que a gente está numa sala, até agradecer ao presidente Catiguti Bandeira, toda a direção do clube, pela cessão do espaço, a importância do clube nesse contexto, até que você citou, né, Marcinho? Chegando para morar aqui no bairro e da realidade daquele momento, a importância do clube também, claro, no cenário social, até hoje sim, mas no esportivo, que é o Bom Pastor, fundado em 1953, quer dizer, daquela época também, o significado disso, né? Você, garoto, adolescente, e participando e querendo se envolver com esporte, com música, enfim, a importância do clube num bairro e que acabou proporcionando tantos anos de uma convivência tão bacana que agora parte dela está no livro. O Bom Pastor tem uma história muito legal, acho que merece até depois como todos os clubes, né? Pela tradição, merece até um capítulo à parte, mas aqui, aquela quadra especificamente ali em relação ao Bom Pastor, que é o nosso tema, o Iara, que foi considerado o maior time, melhor time, o mais tradicional, que Iara o Carlos já tinha falado, na verdade ele é a Instituição Atlética de Rapazes Amadoristas, o nome é muito engraçado, e o Suamin deu esse nome ao clube, e uma filha dele chama Iara. Aí a gente não sabe se Iara foi por causa do time, ou se, eu acho que a primeira hipótese é mais provável, ela chamou Iara por causa do time. E a quadra era aqui. E essa quadra é uma quadra que o Bom Pastor não queria fazer. O Bom Pastor tinha 2 quadras de tênis, tinha piscina, tinha vôlei, futebol não era uma coisa do clube. E algumas pessoas brigaram para ter essa quadra, tanto que ela era uma quadra pequena, ela é menor do que ela é hoje. E tem até uma passagem muito bonita, para mim é uma recordação muito grande, que vocês estão vendo ali do lado, aquela quadra de cimento. Na época, o presidente do Bom Pastor era o Dr. Mário Eugênio. Aí convidaram o Iara para vir inaugurar a quadra contra o Bom Pastor. Saímos ali, antigamente o vestiário era aqui embaixo, em fila indiana, as luzes todas apagadas, um foguetório grande. Aí houve a inauguração e Iara, não digo infelizmente, mas como já era esperado, ganhou a partida de 3-1. Mas foi uma amizade muito grande e os colegas que na época eu fiz e aprendi muito, para mim foi assim, uma escola de vida maravilhosa, sensacional. E o Iara treinava aqui. E você imagina só, naquela época, já é pequena a quadra, só valia gol dentro da área, e eu tenho certeza que o Iara jogou ainda no tempo em que talvez vocês não saibam, os nossos espectadores, e mesmo você não sabe, talvez saiba, é que no início o futebol você não podia pôr a mão no chão. Mão na quadra era falta. Você imagina você jogar um esporte que você não pode cair com a mão no chão. Já não pode fazer gol, porque era um esporte extremamente repressivo, né? Cartilha era né? Quer dizer, então não pode ir na área, não pode pôr a mão no chão, não pode atravessar, não pode... Mas isso fazia com que os jogadores passassem a ter uma habilidade muito grande. O Bom Pastor é muito importante aqui no clube, ele começou inclusive porque as pessoas jogavam vôlei aqui atrás, numa ruazinha daqui de trás, e os pais resolveram fechar
e trazia para aqui. Foi arrendada essa parte. Aqui do lado, chamava na época, aqui chegou a chamar Lamaçal, né? E aqui tinha um lago muito bonito, essa pracinha aqui foi um lago muito bonito, era maravilhoso aqui. Eu mudei, ainda peguei depois, um pouquinho no final dela. Depois tinha um brejo, porque começou a nascer aquelas plantas chamadas taboas, e até que em 72 eles fecharam a praça. Isso é muito importante também para nós aqui do bairro, né? Mas o futebol foi outra coisa. Mas o livro é isso, quer dizer, o livro nasceu dessa vontade da gente contar. E aí a gente pegou esses entrevistados para a gente poder, né, falar e conversar com eles, histórias sensacionais, né? Tem uma história, já te antecipando, né, que é inclusive do melhor goleiro que aqui teve, um dos melhores goleiros de Juiz de Fora, e foi um goleiro que foi a seleção brasileira, que é o João Carlos Campos. O João Carlos Campos foi 4 vezes vereador, muito conhecido na cidade, tem uma firma aí, né, e o apelido dele era de Vidro. E ele escondeu essa história dele de chamar de Vidro a vida inteira, né? E ele agora contando para a gente, depois de tantos anos, ele revelou. É muito legal, porque isso, inclusive, conta a história da cidade. Existia no Cinema Central, na década de 60, à meia-noite de sábado, uns filmes eróticos. Mas eram meio eróticos. O máximo que aparecia, um pouquinho aqui, coisa pequena. E o Divido falava que não ia, porque ele estava noivo, e ele tinha medo da noiva dele descobrir. Então ele falava que não ia. Um belo dia, a sessão lá em cima, a molecada ficava toda lá em cima, na galeria do Central, e lá embaixo tinha ninguém. Né? Porque ela ficava lá em cima, né? Enfim. Aí o Divido, o João Carlos Campos, um belo dia, ninguém sabia que ele estava lá, apareceu uma atriz de corpetezinha assim, com os seios muito lambuzados de óleo, e na hora que ela apareceu, alguém gritou lá embaixo, nossa, parece que é de vidro. Eles desceram, era o João Carlos Campos que estava lá e falava que não ia, e esse apelido dele colou, e muita gente não sabe que o apelido dele, que ele é de vidro por causa disso. Agora mesmo o Jaiminho aqui, chegou um e falou assim, esse é o famoso de vidro. Por que você é de vidro? Aí o Jaiminho falou, porque ele caía muito. Você sabe que eu nunca machuquei no futebol de salão. Meus dedos estão em perfeita situação. Em geral, um goleiro que atuava tanto como eu atuava, não gostava. Eu comia e bebia futebol. Nunca machuquei o joelho. Dizem, inclusive, que eu tive um certo adquiri uma técnica de proteção. Eu jamais saí do gol com as mãos. Saía com o pé me protegendo, e com isso levantava a bola e levantava o adversário. Ficou de vida aí. Como ele era goleiro, ele cai tanto, ele não é de vidro, cai, nada disso. Essa história é uma das histórias engraçadas do livro, e ele resolveu contar depois de tantos anos. Agora minha mulher não vai separar mais de mim, porque eu estava lá, né? Entre tantas histórias, né? Tem uma jogada que foi classificada como quarto centenário. Sim, quarto centenário foi eu não sei se você lembra, aqui não vai dar para a gente fazer, mas o símbolo do quarto centenário, que era 400 anos do estado do Rio de Janeiro, era assim, quer dizer, tinha 4 triângulozinhos assim, montados sobre 2 hastes, né? Ele montou essa jogada com os 4 jogadores, tocando todos os 4 na bola para chegar até lá. Então ele, 1, 2, 3, 4, pô, isso aqui era 1965, um pouco mais para frente, já tinha, o quarto centenário foi 65. Mas isso já era para a década de 70, e ele pôs o apelido de quarto centenário para lembrar que passa pelos 4 jogadores, né? O Luiz Guimarães, que foi o técnico do Tupi que fez essa jogada aí, que é muito interessante também, que também está contada no livro, com alguns outros detalhes, né? Que tem muito detalhe de jogadas que... Porque o futebol de salão, por exemplo, o Iara descobriu uma jogada quando ele foi jogar com um time aqui de Juiz do Rio, como a bola não podia atravessar, eles começaram, o time do Rio veio aqui, ganhou rapidamente até eles pegaram o que é. O goleiro punha o pivô na linha do meio de campo e jogava pro pivô, o pivô dava de cabeça, não atravessava e achava o ala os 2 alas entrando pelas alas, pela lateral. Aí o Iara começou a jogar assim, já que não podia atravessar, eu jogava, ele ficava ali. Todos os times jogavam com o pivô lá na frente, esperando a bola. Aí você recuava aqui para a linha, para a bola não atravessar. Então são coisas que tinham que ser feitas para poder... E grandes jogadores de futebol de campo, de futebol, né? Quem começou com o futebol de salão, tipo um Reinaldo, um Rivelino, você vê que a agilidade deles, o drible de elástico, essas coisas que eles faziam, é exatamente porque o futebol de salão te dava toda a minha maestria no futebol foi em função disso, porque eu comecei a jogar futebol de salão, entendeu? Então tá. E agora, um jogo marcante, entre tantas histórias, para você?
Olha, assim, para mim, eu até foi bom eu falar nisso aqui. Eu tinha 15 anos de idade e fui assistir Engenharia e Medicina com meu amigo Ciro Tristão, a quem eu devia dedicar esse livro, que foi ele que... Primeiro que ele era um excelente jogador de futebol, um dos bons jogadores de futebol de fora, de salão, só salão, o campo ele não sabia nada. E isso é uma prova interessante, como os esportes são diferentes. Mas aí ele pegou e me levou para ver Engenharia e Medicina. O Carlos estava entrando na faculdade e ele também, ele era um dos dois calouros. E foi um jogo, porque os jogos de futebol de salão, é bom a gente lembrar, eles eram 1-0, 2-1, 3-2, 2-1. Não é igual o futsal hoje, que é 7-1, 8-4, né? Porque o jogo é muito mais dinâmico. E esse jogo foi muito interessante, que foi no campo do Olímpico, um jogo tenso pra caramba, né? O gol foi feito até pelo Mauro Campim. E foi o primeiro jogo que eu vi, assim, pela rivalidade da torcida da medicina com a engenharia, do lado de fora, do lado de dentro, aquela coisa que eu fiquei até com medo de estar lá, mas ali passou a ser uma coisa muito marcante. Mas, para mim, foi quando nós perdemos a final do Mineiro contra o Tupi no Clube do Trabalhador, né? Nós aqui do Bom Pastor. O time do Tupi tinha o Irã, o Coca, que depois foi jogar lá no Alagoas, né? O Beto, o Bolão, o Marquinhos, que era um menino chamado Marquinhos do Bico, que jogava muito. E nós tínhamos aqui o Renatinho, o Zé Amaro, né? O André no gol, o Armando. Eu, como você já falou, eu na reserva, mas acabei que nesse jogo eu entrei, fiquei muito feliz. Mas perdemos, talvez porque entrei, perdemos de 2-1. E foi um jogo marcante porque a gente ia para Belo Horizonte para a final. Nós jogamos algumas vezes lá contra o Minas, contra o próprio Olímpico. O Olímpico era um time muito forte de Belo Horizonte, né? Esse jogo, eu dentro do campo, foi esse dos 2-1. Agora, esse de 70, do Engenharia e Medicina, foi muito pesado assim. Em relação aos depoimentos do livro, né, a gente percebe aqui que quase todos, ao final, vocês fizeram algumas perguntas, né, vamos dizer, para todos. O que chamou mais a atenção de vocês, ou de você mais especificamente, em relação a quem mais se emocionou, a quem mais revelou alguma coisa que vocês não tinham conhecimento? Primeiro, teve algumas pessoas que a gente não conseguiu achar. O próprio Jaiminho, que é o maior jogador, considerado o maior jogador de futebol de fora, ele estava com um problema particular com a esposa e não pôde ir, né? Agora, o mais importante desse depoimento todos é que nós fizemos uma gravação, não foi entrevista assim, nós fizemos um audiovisual lá no Salinho do Fórum da Cultura. Então são pessoas que não estavam acostumadas a estar numa situação dessa e começaram a se sentir, pelo tempo que era, de alguns 50 anos atrás, a contar a própria vida, embolar a vida com a vida do futebol de salão. Conheceu a namorada, que hoje é casada, numa quadra de futebol de salão e tudo. Então todos eles se emocionaram muito, teve uns dois que chegaram a chorar mesmo no meio do depoimento. Tem um episódio do livro até, já descontraído, que fala que as meninas mandavam um recado. Isso foi comigo e com o Renatinho lá em Matias, realmente era isso. A gente chegava, a gente era moleque, baixinho, mas boa pinta. E a gente chegava lá e tinha um cara que ficava narrando o jogo, ele narrava o jogo. E aí, no intervalo, ele ficava assim, a garota de camisa verde, que está atrás da trave do coisa, manda um recado pro número 8 do coisa, que era eu, era o Renatinho e tal coisa. Aí depois do jogo a gente ia lá, recebeu o abraço, só o abraço também naquela época. E entre esses depoimentos emocionados, dá até a vontade de esticar um pouquinho, fazer uma segunda edição? Dessa época não, porque a gente jogou, tempo que nós... Porque não foi só julgar, a gente mesmo quando não julgava, o Carlos sabe disso, a gente ia nos jogos todos, a gente participava de absolutamente tudo, né? A gente gostava, era um movimento mesmo o futebol de salão de fora, né? Foi uma pena que nós escolhemos esses 18, apesar que depois a gente olhando, a gente escolheu uma boa amostra de quem era, porque nós pegamos, por exemplo, o senhor Ernesto, que tem vai fazer agora 85 anos, né? E o interessante é que, como é 60 e 70, em 80, né, a pessoa, o mais velho aí, tinha 25 anos. Né? Em 80 ele tinha 25 anos. Então o pessoal que tinha 20 anos estava começando, que não está no livro, estava começando a jogar com 18. Por isso que eles não estão no livro. E até porque também teve uma derivação um pouco para o futsal já naquela época. Então, uma das intenções do livro é tentar mostrar que o futebol de salão não é o futsal e que foi uma época importante em Juiz de Fora. E hoje essa resenha histórica que eu coloco aí, que é o fato desses entrevistados serem contados com tanta energia e com tanta emoção esse momento. Eu até brinco, né? Vale lembrar, vale saber que foi um momento que não volta mais, valia tudo. Só dentro da área não vale. Não, eu não falo que é saudade, eu falo em momentos fantásticos. Não adianta eu falar de saudade com o Almeida, né? Lógico que ninguém foi ser
profissional de futebol, cada um saiu com uma linha, né? Eu sou engenheiro. Isso tudo deixa uma história. A gente que tem família grande, eles vão poder ver aqui, né? Para os filhos, para os netos, né? Eu não tive filho, eu tive filhas. Mas vamos ver aí, quem sabe ver um neto, sabe o futebol, isso é importante. Eu te falo o seguinte, o ambiente de futebol é um ambiente saudável, sabendo levar como foi aqui. A gente está chegando ao final, né? Tem muita história, claro, quem puder acompanhar e ler o livro vai ver. Tem muitas situações engraçadas, muitas equipes que já não tem mais, né, na cidade, e isso também estimula a nossa curiosidade. Mas, enfim, a gente contou um pouco o futebol de salão de Juiz de Fora nos anos 60 e 70. Márcio, obrigado e parabéns pela iniciativa, então, desse livro que acabou despertando sensações diferentes em tantas pessoas. Ivan, a gente que agradece, né, esse prestígio, que por sinal você já tem me dado esse prestígio há algum tempo, né, para a TV Câmara nos prestigiar fazendo uma cobertura sobre o livro. Muito obrigado a vocês todos. Com o apoio do Plask, da Hiperroll Embalagens e da Farmácia de Manipulação Las Casas, estamos encerrando mais uma edição deste Pautando o Esporte. Até a próxima!